Olá, meu caro e minha cara, como você está hoje? Episódio número 11 do podcast Só Nos Resta Ser Amor. Tem uma criançada brincando lá fora, provavelmente vai sair aqui na gravação. Vamos ver se essa gravação vai para o final ou não. Talvez não vá, se for, não vou. Bom, eu vou ler um texto que ele não tem nome, mas se tiver, ou melhor, a gente poderia chamar ele de Ela. Ela que me deixa só e acompanhado ao mesmo tempo. Visita-me em horas vagas e ocupadas. Ela que vem e vai, brinca de balanço, altos e baixos, quente e frio, dualidade, oscilações. Faz eu pensar em vocês, no tempo que tivemos e não soubemos aproveitar. Ou aproveitamos e deixamos passar. Faz eu pensar em você, especificamente você, sem mais nem menos. Você. Ser de luz que por tempos, horas, minutos, segundos e anos passou em minha vida, deixando marcas e rastros, fazendo eu ser o que sou, sem ser o que quiseram. Lembro dos seus olhos, lembro do seu jeito. Posso falhar às vezes, mas eu lembro. Não esquecemos nada permanentemente. As lembranças escondem-se em memórias falsas que, com o tempo, mostram-se verdadeiras. Saudade, você que me faz pensar neles, em todos os que tiveram o toque de meu olhar em suas vidas. Por mínimo que seja, uma lembrança, um sorriso, um afeto, uma briga, uma diferença. Eu não sei lidar quando você vem derrubando a porta, inundando meu quarto onde eu me escondo, se misturando com todos os móveis da casa, transbordando pelas janelas. É insano, eu sei, mas ela vem. E o ela não é só ela, é ele também. É a saudade de você, vocês, dos que estão longe e dos que estão perto, do passado e do futuro. O presente é ela, é saudade. Sinto falta de sua voz, por menos que falasse. Eu sei, não sou perfeito. Afastei-me. Deixei a saudade nos abraçar. Permiti ela em você, em mim. Ela nos transformou em si, nela própria. Sinto você. Sinto-me. Como já sabemos, né, eu escrevi esses textos já faz um bom tempo, né, até um bom tempo em comparado com hoje, quando estou gravando, né. Mas é engraçado pensar que quando eu estava lendo aqui, relembrando um pouco, né, me vem a imagem do quarto onde eu escrevi e da imagem de ver essa coisa da saudade como se ela fosse quase que uma inundação, né? Um líquido que vem e invade tudo, né? Rompe com a porta e aí, quando vai ver, se misturou em todo o quarto, se misturou em todos os móveis, quase uma tinta que vem e mancha tudo, assim, né? E altera, né? Porque o móvel ele até continua igual, se a gente for parar pra pensar, né? O ambiente continua igual, mas ao mesmo tempo não, porque ele muda uma vez que a saudade vem e deixa sua marca, deixa sua mancha. E é engraçado pensar que não sei, hoje, né, sei lá, deve fazer pelo menos uns 5, 6 anos que eu escrevi isso, e é muito louco como, ao mesmo tempo que eu me sinto próximo desse texto, ao mesmo tempo não. Não sei, eu acho que de alguma forma, assim, a saudade hoje, ela já não vem de forma tão violenta, sabe? Quando ela vem, sabe, como quase como aquela pessoa querida que você espera para tomar um café, sabe? Engraçado perceber, né? Talvez é lógico, né? É tempo de elaboração, tempo de vivência, tempo de vivenciar, talvez, né? Tempo de lidar, tempos de perceber que há situações em que elas mudam, né? Talvez o Ronaldo que escreveu isso aqui com, sei lá, com seus 20 e poucos anos, 22, né? Não que eu tenha saído da casa dos 20, mas aí, né, já tá quase nos 30 ali, um pouquinho lá. Mas
talvez ali para ele a saudade estava vindo muito violenta, né? E é muito louco, né? Porque talvez seja justamente isso que faz a gente ter que refletir um pouco, pelo menos é o que eu fico tentando expandir, né? Não deixar as coisas por si só. Mas o que será mais que a gente já viveu, que veio como um grande sentimento, uma grande invasão, alguma situação, algo assim, e que hoje a gente olha e percebe que talvez não fosse algo tão grande assim, né? Será que fui eu que cresci? Fui eu que amadureci? Na minha cabeça, talvez sim, né? Talvez sim, não. Provavelmente sim. Eu fui amadurecendo, fui olhando, fui percebendo, fui sentindo, fui vivenciando, fui experimentando, né? Eu acho que a experiência, ela é é o ponto central da coisa, né? E é interessante, me veio agora isso, porque agora há pouco eu estava tomando um café, né? E aí antes vim gravar tal, e agora me veio assim, ó, no meio daqui da gravação, essa ideia de que talvez a saudade ela já não venha mais inundando a casa, mas eu que convido ela para entrar, né? Eu que chamo ela para não, fica à vontade, senta aí, vamos tomar um café, vamos lembrar das coisas, né? Mas é lógico, né? Eu acho que talvez existem tipos de saudade, né? Talvez existam situações, momentos específicos que dão para que dá para ser convidado a entrar, né? Mas talvez ainda exista e talvez a gente vai viver e vai passar a vida existindo momentos em que simplesmente invade, né? Chega e pega a gente de supetão, né? Não sei nem se é assim que fala essa expressão, mas pega a gente assim do nada, né? Desprevenido, né? E aí é aquilo, como que a gente lida com isso? Como que a gente olha para isso? Como que a gente vivencia isso? Como que a gente experimenta isso? Como que o seu corpo vive isso? Como que você vive isso? Como que eu, você, nós, uma coisa só, talvez, né? Vive isso, né? É muito interessante. Eu não sei por que que eu resolvi pegar esse texto para gravar neste exato momento, mas ao mesmo tempo me faz pensar que eu sei lá, não sei nem o que que faz pensar. Mas eu acho que teve uma época em que eu acho que a saudade, eu acho que eu tô repetindo muito, eu não sei se isso aqui vai pro corte final, mas basicamente eu fico pensando, né, que teve algum momento assim da minha vida em que era quase como se eu só fosse a saudade. Acho que principalmente depois que minha mãe faleceu, acho que isso que ficou muito forte, né? Apesar, né, a gente sabe, é um processo de luto, enfim, né, tem todos aqueles momentos em que a gente vai, de uma certa forma, atravessando, mas é interessante pensar que, por exemplo, agora já vão fazer, acho que 5 anos que ela faleceu. E eu escrevi esses textos enquanto eu estava cuidando dela no tratamento dela, né? E perceber a mudança, né? Como é possível ter mudança. E não, às vezes não é uma questão de mudança externa, né, galera? Eu acho que é uma questão de mudança interna. É você revisitar um texto e ao mesmo tempo que, de uma certa forma, eu lembro um pouco a sensação dele, daquilo que eu vivi, porque fui eu que escrevi, eu que vivi, né? Não tem jeito. Mas ao mesmo tempo, eu hoje acolho de um outro jeito a sensação, sabe? E eu acho que talvez isso é uma coisa assim que merece muita talvez atenção ou carinho, não sei. Digo no sentido de você refletir sobre momentos em que isso aconteceu com você. Momentos em que algo, quando você lembrava, era talvez aterrorizante, e hoje você consegue olhar de um outro jeito, você consegue ter mais, digamos, mais, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra, né? Mas consegue ter um olhar mais calmo para aquilo, um olhar mais acolhedor, né? Um olhar mais acolhedor até com você mesmo, né? Porque eu acredito que é muito fácil a gente lembrar de coisas e se cobrar de coisas e ficar se cobrando ou achando que era nossa responsabilidade quando talvez não fosse, né?
Eu nem sei para onde que tá indo essa conversa, mas não sei, talvez no final das contas, né, o que nos resta, só nos resta ser amor, né? E até o próximo episódio, acho que tá bom por aqui.